Verso 1. Isso, Gênesis 22, versículo de número 1 em diante. Antes de nós lermos, também queria cumprimentar nossos irmãos que nos assistem pela live. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Que a mesma bênção que for derramada sobre este altar, que também seja derramada onde você estiver também. Compartilhe essa mensagem, compartilhe essa palavra em nome de Jesus. Você também que, não agora, mas quando você chegar na tua casa, compartilhe com os teus familiares, amigos, os irmãos que não puderam vir hoje, né? Alguns ainda estão na estrada, retornando de uma missão importante, né? Que foi lá entregar diante das autoridades o seu voto, né? Para que haja uma diferença aqui neste Brasil, né? Uma mudança muito poderosa, se nós oramos para que o Senhor assim venha fazer, para que pessoas venham entrar no poder, pessoas ajuizadas, pessoas tementes a Deus, pessoas que são visionárias, que vão visar o teu melhor, em nome de Jesus. Gênesis capítulo de número 22 e o versículo de número 1 em diante, a palavra do Senhor diz assim: e aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai ter a terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto
do seu filho. Só entregue. Aleluia. Você aplaude isso assim, mais uma vez, em nome de Jesus. No livro onde nós acabamos de ler, em Gênesis, em especial no capítulo de número 22, já de início, nós já vemos Deus declarando uma sentença de morte. Deus, ele vem até Abraão na terra e ele fala com o teu servo. E no momento que Deus se apresenta para conversar com Abraão, Deus já se apresenta não de uma maneira tão agradável, mas já declarando uma sentença de morte a Isaac. E no momento que Deus, ele diz: Abraão, na mesma hora, ele responde: eis-me aqui, meu Senhor. Aqui neste momento nós já temos um grande ensinamento de quem realmente está na posição, de quem realmente é obediente, de quem realmente serve. Porque por quantas das vezes Deus tem falado comigo e contigo, e por quantas das vezes Deus tem que insistir para que nós venhamos obedecer a voz do Senhor. Quantas das vezes Deus te chamou pelo teu nome e falou assim: faça isso, e você não fez. E no outro dia ele fala: filho, eu já disse, faça isso, e você reluta em fazer. E no outro dia Deus fala: mas filha, eu disse para você fazer assim. E passa dias, passa meses, às vezes passa anos, e Deus, com toda a sua paciência, está dizendo: filho, não é desse jeito, não é dessa maneira, não é assim que eu quero. Eu quero que você faça deste jeito. E nós relutamos em obedecer a voz do Senhor. Mas aqui nós temos o exemplo do homem obediente, de um homem que tem um exemplo de fé maravilhoso, aonde a palavra diz que Deus disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui, Senhor. E Deus não pede algo fácil de se executar. Deus pede uma sentença. E não é qualquer sentença. Deus diz assim: eu quero que você me ofereça em holocausto o teu filho. Eu quero te dizer, não é qualquer filho teu, porque ele tinha 2 filhos. Ele tinha Isaac e ele tinha Ismael. Ele diz assim: eu quero o teu único filho. O que Deus está querendo dizer? Se ele tinha 2, Deus está querendo dizer assim: eu quero aquele que você ama. Eu quero aquele que você é apegado a ele. Eu não quero Ismael. Ismael é até teu filho, mas você não tem apego a ele. Eu quero o teu único filho. Sabe por que Deus disse isso? Porque Deus enxerga da maneira que você declara as coisas, da maneira que você vive as coisas, não da maneira que eu enxergo como você é. Então a Bíblia deixa bem claro que Abraão, ele amava muito Isaac. Ele era apegado muito a Isaac. Ele era aprendido muito àquele jovem. Mas a Bíblia não fala em nenhum momento que Abraão ele era aprendido, apegado em Ismael. Ele até entendia que era seu filho, ele até respeitava ele como filho, mas ele não tinha o mesmo amor. Então, quando Deus ele pede o sacrifício, seria muito fácil ele sacrificar Ismael. Não tinha amor, era filho, mas não tinha amor. Já viu quantas pessoas nas reportagens a gente viu de pai matando filho, filho matando pai, porque não tinha amor? É fácil matar assim quando você não tem amor. É como matar porco, é como matar galinha. Mas já viu quando a pessoa ela se apega a um bicho que foi feito em sacrifício para se tornar alimento? O quanto é difícil aquele bicho se tornar um alimento? Ele tem lá um galinheiro todinho, ele mata todas as galinhas sem dó, mas se ele tem um apego
e um amor em especial por alguma galinha ou algum galo, ele deixa aquele galo morrer de velhice. Sabe por quê? Porque ali tem sentimento envolvido. Ali tem sentimento envolvido. Então quando Deus ele pede a Abraão, ele não pede qualquer um, ele pede aquele que ele mais ama. Por quê? Porque agora é momento de uma aprovação, agora é mais um momento de provar a fé de Abraão, para que Deus venha cumprir um verdadeiro propósito, um grande propósito na vida daquele homem. E se Deus tem algo grande para ele, Deus não vai pedir qualquer coisa, Deus não vai pedir Ismael. Deus chama Abraão para particular e fala assim: ó, eu quero Isaac. Eu quero aquilo que você mais tem apego na terra, eu quero aquilo que você mais ama. Se você realmente é obediente, se você realmente me ama, eu quero aquilo que você mais ama. Dê para mim. Dê para mim aquilo que você mais ama. Quantas das vezes a gente fala assim: eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu sou desapegado dessa terra, o que Deus pedir eu faço. É fácil, irmãos, quando se trata de você fazer algumas coisas que você é desapegado. Mas o porquê que Abraão ele é o pai na fé? Porque ele fez o que ninguém fez. Essa é a verdade. Ele entregou a Deus, ele estava disposto a entregar a Deus aquilo que nem eu nem você está disposto a entregar. Aquilo que você mais ama. Ah, eu faço isso de boa. Mentira. Até hoje você não aceita Deus ter recolhido alguém que você amou. Até hoje você está depressivo ou depressiva. Até hoje você não vive momentos bons. Até hoje você foge de certas datas comemorativas porque você não aceitou entregar a Deus alguém que você amava. Será que você realmente ama a Deus? Será que realmente nós amamos a Deus como deveríamos? Porque falar da boca para fora é fácil. Eu seria como Abraão, eu não queria estar no lugar desse cara nunca. Essa é a verdade. Eu não queria estar no lugar do meu pai Abraão neste momento. Eu queria estar na hora das bênçãos. Mas na hora de ser provado para ser abençoado, eu não queria estar na pele desse cara não. Deus chamar eu no particular e declarar uma sentença de morte. Não é qualquer tipo de situação, mas é eu entregar em oferenda alguém que eu mais amo. Será que você tem essa fé? Tem gente que fala: eu tenho mais fé que Abraão, eu tenho a mesma fé que Abraão. Será mesmo? Até hoje você não aceitou viver aquele luto. Até hoje você não aceitou que Deus recolheu um parente seu. Mas Deus diz assim, ó: vá até Moriá e lá eu vou te apresentar um monte. Eu vou te mostrar um lugar onde você vai fazer um holocausto. E ali você vai colocar Isaac em oferta ao teu Deus. No outro dia, Abraão estava com o jumentinho montado, tudo preparado. Ele não faz reunião de família. Irmãos,
fazer reunião de família para ver se Sara aprova, se a família aprova o que Deus determinou. Ah, minha esposa, Deus determinou que eu devo colocar nosso filho em Sara. Não. A Bíblia não faz menção de uma reunião familiar, porque Abraão entende que isso é algo entre ele e Deus, e ele tem que obedecer. E naquele momento ele chama Isaac para ir com ele até Moriá. E no momento que ele está preparando, fazendo toda a preparação, ele chama mais 2 servos para ir junto com ele, e ele fala assim: ó, eu vou prestar um sacrifício a Deus. Irmão, segundo os estudos, muitos pregam, né, o menininho Isaac, né, o seu filhinho Isaac. Quantas das vezes você não viu? Você tem uma imagem de que Abraão leva o menininho Isaac. Abraão tinha cerca de 30 anos, né? Isaac tinha cerca de 30 anos nessa época. Isaac já era um homem. Isaac não era aquele menininho que todo mundo prega. Os estudiosos dizem que nessa época, quando Deus se apresenta a Isaac, a Abraão e pede Isaac como oferenda, Isaac era um homem de 30 anos. 30 e poucos. Eu prefiro acreditar que, como era uma oferenda, Isaac estava representando o Cordeiro de Deus. Então, assim, pela lógica, ele tinha quantos anos? 33 anos. Quem falou 33? 33 anos. Então, assim, se os sábios, os estudiosos chegaram a uma conclusão que Deus tinha certeza anos, levanta a cabeça e naquele momento que Abraão ele para, ele fala assim: ó, desfaz todo o jumento, porque eu preciso de levar a lenha. E ele tira da sela a lenha do holocausto, coloca nas costas de Isaac, e em uma das suas mãos Abraão pega o fogo, e na outra mão a Bíblia diz que ele pega o cutelo. O cutelo é uma espécie de uma faca para sacrifício. E naquele momento ele é questionado. Naquele momento, irmãos, Abraão é questionado por Isaac, e ele diz assim: pai, nós vamos subir essa montanha, prestar sacrifício a Deus, aqui está a lenha do holocausto. Mas cadê a oferta? Cadê a luz? Cadê o sacrifício? Cadê a oferenda? Abraão olha para o teu filho e diz assim: Deus proverá. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe por que naquele momento Abraão ele traz essa palavra que Deus há de prover o cordeiro com sacrifício? Irmãos, esse período aqui, ó, era o período do Yom Kippur. Você sabia disso? Você já ouviu falar nisso? Período do Yom Kippur. Então, quando Abraão
entendimento que houve uma sentença sobre Isaac, mas pelo período e pela obediência de Abraão, Deus pode revogar Aleluia. a sentença de morte ao filho dele. Ele vai na obediência, mas no teu coração ele tem um entendimento que pela obediência, pela santidade, pelo compromisso, pelo caráter dele, Deus ele pode revogar a sentença de morte ao filho dele. Aleluia. E eles começam a subir a montanha. Eles começam a subir a montanha. E naquele momento ele prepara um holocausto. O holocausto, irmãos, é feito de pedra. Quando Deus ele traz dentro da lei um holocausto, alguns até questionam, falam, mas eu vou trazer ferramentas para deixar a pedra mais bonita. Deus diz não. O holocausto, o altar, tem que ser feito de pedra bruta. Eu não quero nada bonitinho, nada decorado. Sabe o que Deus está dizendo? Que quando nós vamos nos apresentar no altar, nós devemos nos apresentar da maneira que nós somos. Não tem que estar todo maquiado, todo trabalhado, todo... Não. Nós temos que nos apresentar da maneira que nós somos. É como eu falei aqui do irmão que veio aqui na frente. E ele, se despiu. Falou assim, isso aqui sou eu. Fiz isso. Quero pedir perdão para fulano. Porque eu preciso de fazer isso hoje. Transparência. Mostrar quem realmente você é. Como realmente você é. É isso que Deus quer. E Deus proíbe das pedras serem trabalhadas no altar. Deus fala assim, eu quero pedra bruta. Eu quero que as pedras sejam do jeito que elas foram feitas. Eu não quero beleza nas pedras. E Abraão começa a fazer o holocausto de pedra. E na hora que ele faz aquele holocausto, ele coloca a lenha em cima do holocausto. E ele, do contrário do que a gente vê em filme, irmãos, a gente vê assim, né? Isaac com o peito para cima. Toda a oferenda, toda a oferta dada a Deus em holocausto, irmão, ela é virada para baixo. Então Deus permite Abraão colocar Isaac deitado no holocausto. E naquele momento, Abraão, ele pega tutela e ele toma impulso para ferir aquele jovem em oferenda a Deus. E aí você vê que ele está tão focado em cumprir a missão, em obedecer, em estar na obediência daquilo que Deus já determinou para ele, porque na primeira vez a Bíblia diz que Deus fala com ele uma vez só. Deus diz assim, Abraão, e ele diz, eis-me aqui, Senhor. Mas agora, na hora de executar aquilo que Deus pediu, o anjo do Senhor vem até aquele monte e diz assim, Abraão, Abraão. Ele diz por 2 vezes, não fere o garoto. Quando nós estamos focados em obedecer, em fazer o que Deus manda, irmãos, até mesmo se o anjo tentar interromper, tentar nos impedir, nós estamos tão focados em fazer para Deus, em agradar a Deus, em fazer do jeito que Deus determinou, que a gente até demora, até mesmo para ouvir a voz do anjo, a obedecer a voz do anjo. Sabe por quê? Porque você já colocou na tua mente e no teu coração que você está disposto a obedecer a voz de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que o anjo ele grita por 2 vezes no nome de Abraão. Naquele momento
o quanto você é fiel, o quanto você é justo, o quanto você é obediente, o quanto você estava realmente determinado a prestar esse sacrifício a Deus. E por isso Deus revoga essa sentença. Tira o teu menino daí e olha para trás. E quando ele olha para trás, ali está a providência de Deus. Aleluia. Ali está o cordeiro que Deus tinha preparado para o holocausto. Aleluia, Jesus. Você vê que Deus não é homem, irmãos, para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus já tinha determinado a sentença. Mas a gente vê diante das festividades que Deus, Ele tinha declarado a sentença de morte, mas o mesmo Deus que declarou a sentença de morte, Ele revogou essa sentença. Aleluia. Você está entendendo? O quanto muitas das vezes a igreja não quer prestar atenção, não quer participar, não quer se envolver, porque não crê. Mas nós temos base bíblica de coisas que acontecem no mundo espiritual. Até onde vai a tua fé? Até onde você tem propósitos grandes com Deus? Até onde você quer viver experiências grandes com Deus? Até onde você quer estar disposto a viver o sobrenatural com Deus? Ou você só é aquela pessoa de vir para o culto e ir embora, ir para o culto e ir embora? Leio Bíblia e vou dormir, leio Bíblia e vou dormir. Deus tem coisas grandes para você. Deus quer te trazer experiências novas. A partir daquele momento que Abraão obedeceu, Abraão entendeu, Abraão viveu uma nova experiência que talvez nem ele acreditava que ele ia viver aquela experiência. A ponto de ouvir a voz de Deus e você está determinado a sentenciar o teu filho em holocausto a Deus, e Deus reverter essa situação, irmãos, no momento exato, no momento de sacrifício. Não foi de um dia para o outro, não foi porque Abraão ficou orando, eu vou buscar confirmação, eu quero ouvir 5 vezes a voz de Deus, eu vou fazer que nem fulano na Bíblia. Ele ouviu a voz de Deus e ele falou assim: é o momento de eu mostrar que eu sou diferente. É o momento de eu entrar num propósito com Deus aqui, executar o que Deus mandou e acabou. E diante desse propósito, ele disse assim: ó, o sacrifício Deus proverá, o cordeiro Deus proverá. Se Deus tiver que prover meu filho, vai ser meu filho. Se Deus tiver que prover um outro sacrifício, Deus vai prover. Porque eu estou sendo fiel, eu estou sendo obediente. Aleluia, Jesus. E não tem nada, irmãos, que muda a história do crente no Yom Kippur do que a fidelidade, do que a obediência, do que a santidade. Então não adianta a gente falar: eu quero participar desse propósito, e está fazendo tudo errado, está sendo desobediente, está fazendo tudo de acordo com o que a palavra te condena. A palavra diz que você vai ser o miserável por causa disso, que você vai ser condenado por causa disso, que você vai ser lançado no lago de fogo por causa disso, que o inimigo vai encontrar legalidade por causa disso, e você está fazendo tudo isso, e você diz que está no propósito do Yom Kippur. Então você ainda não entendeu qual é o propósito do Yom Kippur. O propósito do Yom Kippur é você fechar as brechas. Quando eu falo fechar as brechas, eu estou falando só de pecado, de adultério, não, irmãos. Eu estou falando todas as brechas possíveis. Deus que tem que enxergar graça em você, assim como Ele viu em Abraão. Deus, Ele tem que enxergar algo diferente em você, assim como Ele enxergou em Abraão. Por que você acha que Deus não falou com Sara? Deus falou com Abraão. Sara não estava preparada para viver aqui. Por que você acha que Abraão falou para aqueles servos: o seu limite é aqui, vocês ficam aqui e
e os jovens vão subir a montanha. Sabe por quê? Porque Deus deu limite para aqueles homens até ali. Porque a fé deles não era a mesma fé de Abraão. Se eles sobem com Abraão e eles veem Abraão colocando Isaac como oferenda, você acha que eles iam permitir ou eles iam tentar impedir Abraão de executar o sacrifício? Ia tentar impedir. Você está entendendo? Tem pessoas que não vão entender o seu sacrifício, tem pessoas que não vão entender o teu posicionamento, tem pessoas que não estão na mesma fé que você, tem pessoas que não estão na mesma fiação que você, tem pessoas que não adianta nem você pregar isso para ele hoje, porque não tem isso. Ele vai falar que isso aqui não tem nada a ver. Ele vai falar que isso aqui é coisa de Abraão, não é coisa para você. Viver coisas grandes com Deus não é coisa para você, é só coisa para Abraão. Tem gente que vai tentar ofuscar a tua fé, o teu brilho. É dessa maneira. Aleluia. Tem gente que vai tentar fazer você sair daqui como um derrotado. No caminho para casa ele vai falar assim: você vai fazer aquilo que o bispo falou? Meu Deus. Você vai pedir perdão mesmo? Mas não foi fulano que errou? Você vai se humilhar. É fulano que deveria se humilhar. Você vai ficar sem comer. Você vai morrer se você ficar sem comer. Não é assim que os outros pregam. Um dia uma pessoa falou que eu estava tão magro. A pessoa falou assim para mim assim: rapaz, você tem que parar com esse jejum, você vai morrer. Eu dei glória a Deus. Eu falei assim: se eu morrer na fiação que eu estou, é céu garantido. Tem pessoa que tem medo de morrer. Quem tem medo de morrer aqui? Se você tem medo de morrer, se conserta com Deus. Às vezes eu Não, você te ameaçando, não, irmão. Entenda direito, eu não estou te ameaçando. Não vai abrir um boletim de ocorrência contra mim, não, porque você te ameaçou. Eu só estou perguntando se você tem medo de morrer. Você tem que ter prazer na morte. Aleluia, Jesus. Porque o teu propósito maior em buscar Jesus, irmãos, é morrer salvo. Não tem outro propósito maior em Jesus Cristo. Se Jesus não te arrebatar, o maior propósito é morrer salvo. O maior propósito é morrer na presença dele. E você acha que Isaac estava preocupado se ele ia morrer? Irmãos, Isaac estava acostumado a fazer propósito, sacrifício com seu pai a Deus. Quando ele chega no pé do monte, o que ele pergunta? Cadê o sacrifício? Cadê o sacrifício, pai? Estou acostumado a fazer sacrifício para Deus. Estou acostumado a fazer oferenda para Deus. Cadê o sacrifício? Eu imagino a alegria de Isaac quando ele chegou lá no alto do monte. E Abraão fala assim: surpresa, você é o sacrifício. Como será que você, igreja, reagia se você descobre que hoje você é o sacrifício de Deus? Você não é Abraão hoje, agora você não é mais Abraão, agora você é Isaac. Aleluia. E você descobre que hoje, agora, neste momento, você é o sacrifício que Deus pediu. Se você descobre hoje que não vai dar mais tempo de você tomar um café no final do culto, porque agora, neste momento, Deus disse assim: eu quero fulano como meu sacrifício. É Deus, aleluia. E aí, sacrifício? Você vai deitar no holocausto de maneira
maneira alegre, glorificando o nome de Deus? Ou você vai todo entristecido, como um sacrifício entregue a Deus? Porque uma coisa é você se colocar no lugar de Abraão, outra história é você se colocar no lugar de Isaac. Se coloca agora no lugar de Isaac. Esquece a história de Abraão. Agora você é Isaac. Se Deus diz para você, acabou, teu tempo na terra acabou, agora você vai ter um encontro comigo, agora você vem para a glória. Será que o seu coração iria se alegrar? Será que o seu coração, neste momento que você está sendo confrontado, será que o seu coração está alegre? Para você saber que acabou esse negócio de ir no shopping, acabou esse negócio de ir no Mac, acabou. Pronto, um aqui já foi verdadeiro, falta você. Um aqui já foi verdadeiro. Não, para mim não vai acabar não, para mim não acabou não. E para você? Você juntou tanto dinheiro lá, ó, na conta bancária, agora está chegando a hora de você realizar seu sonho. E Deus diz assim, ó, eu quero você agora como meu sacrifício no holocausto. Hã? Aleluia, Jesus. Ó, viagem marcada para amanhã, casamento marcado para o final de semana que vem. E Deus fala assim, eu te quero hoje. E aí? Hein? Trabalhei o mês todinho. Foi o mês que eu mais fiz hora extra. Amanhã cai dinheiro na conta. Mas Deus te quer hoje. Eita, Jesus. Só para quem é filho, cara. Aleluia. Hein? Deus te quer hoje. Mas Deus manda um anjo lá naquele momento e diz assim, ó, eu me agradei da fé deste homem. Estou eu revogando uma sentença. Aleluia, Jesus. Aquilo que eu decretei, aquilo que eu declarei como morte, eu revogo. E eu coloco uma outra oferenda no local. Glória a Deus. Porque fostes firmes e não negaste a tua fé. Aleluia. Glória a Deus. Você está entendendo o que é fé? Fé não é falar, eu creio que eu vou viver o milagre. A fé, ela vai além disso. De você falar que eu creio que Deus vai me abençoar, a fé vai além disso. A salvação é pela fé. Ei, a tua salvação depende da tua fé. Até onde você tem fé para viver o propósito de salvação na terra? Porque não é só falar, eu creio em Jesus Cristo, não. É você crer na palavra, é você crer nas escrituras. E dentro da obediência você mostra a tua fé. Porque a fé sem obra, ela é morta. Não adianta você ficar falando, eu tenho fé, e você não ser obediente à palavra, e você não praticar a palavra de Deus. Porque se você não pratica a palavra de Deus, você está mostrando que a tua fé não é em vão, é inválida. A desobediência da palavra mostra o quanto é a minha fé. A partir do momento que eu sou desobediente à palavra de Deus, eu só estou mostrando para mim mesmo o tamanho da minha fé. Porque Deus foi lá e falou com Abraão, mas Deus hoje me entregou isso aqui, ó. A palavra dele falando comigo a todo momento. Aleluia. Todo momento. Deus falou com Abraão poucas vezes, Deus fala comigo todo dia. Se eu abrir a Bíblia agora, ele fala comigo. Se eu descer deste altar e abrir de novo a Bíblia, Deus fala comigo de novo. Depois que eu fechar as portas, eu entrar dentro do carro, se eu abrir a Bíblia de novo, Deus fala comigo. Aleluia. Se eu estiver dirigindo e eu colocar lá, porque eu não vou pegar a Bíblia para ler, mas eu
Glória a Deus. Mas será que eu sou obediente a todas essas vezes que Deus falou comigo? Será que eu estou sendo obediente? A todas as vezes que Deus está falando comigo? Será que nós estamos sendo obedientes, irmãos? Hein, igreja? Mas Deus revoga uma sentença pela obediência à voz de Jesus. Então, quando você estiver ouvindo a palavra, estiver lendo a Bíblia, entenda que Deus está te chamando para um propósito de obediência. Quando você ouve a ministração, quando você ouve a palavra, quando você abre a Bíblia, Deus está te chamando para um propósito de obediência. Aleluia. Larga de ser desobediente. Para de ser desobediente. Não faça que nem eu, não. Seja obediente. Para de ser teimoso que nem eu. Seja obediente. Ei, seja obediente. Vamos nos esforçar para cada dia ser mais obediente. E quando Abraão ele faz aquele holocausto naquele monte, ele sela um compromisso espiritual com Deus naquele monte. A partir daquele momento que aquele lugar é apresentado a Deus, aquele lugar agora é um lugar sagrado. A partir daquele momento que é feito um holocausto a Deus e o próprio Deus envia um cordeiro sobre aquele monte se torna uma propriedade exclusiva do mundo espiritual de Deus. Aleluia. Você quer que eu te fale algo espiritual que aconteceu neste monte depois desse sacrifício? Para você entender o quanto vale você obedecer e prestar um sacrifício a Deus em holocausto ao Senhor, em obediência àquilo que Deus determina para a tua vida. A Bíblia ela nos mostra, e os livros históricos também, que Moisés ele é um homem muito entendido em muitos assuntos, em muitas culturas, em muitos estudos. Ele liderou exércitos no Egito, segundo Flávio José, e fala que ele venceu batalhas contra os etíopes, grandes batalhas travadas, aonde todos não acreditavam que Moisés seria capaz de vencer batalhas, mas ele liderou um grande exército, e ele não foi pelo rio, ele não atravessou o rio para bater de frente nessa batalha, ele foi por trás, no meio do deserto, e todos acreditavam que eles não conseguiriam sobreviver uma batalha indo por trás, em meio ao deserto, até mesmo por cobras peçonhentas, até mesmo pelo desgaste, pelo sol. E naquele momento Moisés mostrou ser capaz. Moisés tinha muita técnica, muito conhecimento, aprendeu muito sobre feitiçaria, sobre ocultismo, sobre satanismo, e ele foi estudar sobre todos os deuses. Ele precisava de ter todo um poder em mão e todo um conhecimento também para ser o sucessor no Egito. E agora chega um momento, segundo os sábios, que ele já conhecia todos os deuses de todas as religiões, de todos os países. E o único Deus que faltava ele conhecer era o Deus dos escravos. E ele vai até os escravos e ele diz assim: eu quero conhecer o altar, eu quero ver qual é a imagem dos teus deuses, porque eu exijo como príncipe do faraó que vocês me apresentam o Deus de vocês. E os sábios dizem que uma das mulheres escravas disse assim para o príncipe: o Deus que nós servimos, ele não é de imagem. O Deus que nós servimos, ele não tem tempo.
Pelo contrário, em um lugar muito longe daqui existe um holocausto feito pelo nosso pai Abraão. E ela falou assim: se você quiser conhecer o nosso Deus, você tem que ir até o lugar do holocausto. Fica numa montanha. Quando Moisés ele foge do Egito, para onde que ele foge? Para o lugar onde está essa montanha. Ele foge sentido ao Sinai. Era o caminho que ele conhecia no meio do deserto. Essa mulher, segundo os sábios, ela leva ele em caminho à montanha. E antes de chegar à montanha, em Hebron, ela para, ela desce da carruagem do príncipe e ela sai correndo diante de uma cova, de uma tumba, e ela se prostra. E ali ela começa a chorar. E naquele momento Moisés ele sai correndo atrás dessa mulher e ele diz: é aí que está o teu Deus? Ela diz: não, aqui foi enterrado o nosso pai Abraão. É aqui que está enterrado aqueles pelo qual demonstraram fé ao Deus pelo qual nós servimos. E naquele momento Moisés ele não entende a curvatura daquela mulher diante do túmulo de Abraão e de Sara. E ele começa a expor aquela mulher e denegrir a imagem dela e do seu Deus, mas ele vai em frente. E ele chega e é apresentado aquele monte para ele. E como ele levou isso para o coração, ao ponto de uma escrava se prostrar diante de um sepulcro, e ele não entende o valor sentimental das lágrimas daquela mulher, ele não dá credibilidade àquilo pelo qual ele foi para aprender, que é conhecer o holocausto no monte. E ele volta, e ele retorna, e ele, a princípio, ele não teve experiência nenhuma com todos os outros deuses. Ele entrou na feitiçaria, ele entrou no satanismo, e ele teve experiências. Mas quando ele vai agora ser apresentado ao Deus dos egípcios, aos deuses de Israel, ao Deus dos escravos, dos hebreus, ele não tem experiência nenhuma, ele volta totalmente sem experiência. Porque para você ter experiência com Deus é necessário, antes de você fazer, é ouvir a voz de Deus. Não adianta você fazer sem ter uma direção, sem ouvir a voz de Deus. E quando ele vai por experiência própria, porque ele quer ser rei, porque ele quer reinar no Egito. E ele volta sem experiência, segundo os sábios. E quando ele vence a batalha contra os etíopes, e ali ele tira a vida do soldado, e ele sabe que ele vai ser sentenciado, ele foge para o deserto. Ele vai pelo mesmo caminho pelo qual aquela mulher o ensinou. E quando Moisés ele está apacentando as ovelhas de Jetro, de Reuel, ele, por incrível que pareça, o único lugar que sobrou para ele pastorear era um monte, era as beiradas do monte onde Abraão fez o holocausto. E um certo dia Moisés está lá apacentando e ele olha o monte está fumegando. O monte que foi apresentado a Deus, o monte que Abraão subiu e prestou um sacrifício a Deus, ele começa a fumegar. Começa a acontecer algo tenebroso. Aquele monte, pelos pastores da região, era conhecido como o Monte Assombrado de Deus, porque todos ouviam a história
esqueceu a humilhação que ele fez à serva dele lá atrás. Deus não esqueceu o deboche que Moisés fez lá atrás, no dia que aquela mulher com boa vontade pegou uma caminhada em meio ao deserto para apresentar o príncipe, o Deus que estava lá em cima daquele monte. E quando Moisés chega no pé do monte, Deus fala para ele assim: ó, tira a sandália, cara. O lugar aqui é santo. Quer subir aqui? Quer me conhecer? Quer que eu me apresente para você? Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você pisa é terra santa. Aleluia. Glória a Deus. Você está entendendo? Você está entendendo que é necessário você ouvir a voz de Deus, ter espiritualidade para viver o sobrenatural com Deus? Quando Moisés entende isso, e ele tira as sandálias, e ele se humilha diante de Deus, ele se curva diante daquilo que ele não acreditava, diante do inacreditável. A partir daquele momento, Deus muda a história de Moisés. Deus muda a história daquele homem. Então, que a partir de hoje nós vamos parar de viver essa incredulidade, esse evangelho mais ou menos, esse evangelho raso que nós estamos acostumados a viver. Mas nós precisamos de viver um evangelho intenso de sobrenatural. E Deus nos chama para os propósitos, e Deus nos chama para coisas grandes, mais profundas. Aleluia. Para mim finalizar essa mensagem, no livro de Levíticos, capítulo de número 23, verso de número 26 em diante, está escrito assim, ó: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas ao 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo, do meu povo. Você está entendendo? Nós estamos vivendo o final do mês de Elul. Nós estamos vivendo o finalzinho também do Rosh Hashanah, que é os 10 dias antes de entrar o Yom Kippur, aonde esses 10 dias nós devemos dobrar a nossa vigilância na terra, em tudo que você fala, tudo que você pensa, tudo que você faz, tudo que você age. Santificai-vos para se apresentar ao Senhor. Peça perdão aí. Se santifique a cada dia, se purifique a cada dia, porque o propósito do Rosh Hashanah é o dia que Deus ele abre o livro da vida diante do teu altar, e tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que já foi decretado está escrito naquele livro. E o único que tem poder de revogar a sentença, assim como ele fez na vida de Isaac, é ele mesmo, o próprio Deus. Eu não tenho poder de revogar a sua sentença. Se Deus já decretou que você vai morrer, pronto, acabou. O único que pode mudar isso é Ele. E Ele pode mudar isso ainda hoje. O livro está aberto. A partir do momento que passar os 10 dias, que é do dia 11 para o dia 12, e ele fizer isso aqui no livro dele, ó, fechar o livro, entregar na mão do anjo, o que está escrito, está escrito. Mas ele pode ainda revogar uma sentença de morte, de prisão, uma sentença de desgraça, uma sentença de um divórcio, de uma enfermidade. Ele pode mudar. É, Jesus.
assim, neste mesmo período, com o rei Zedequias. O profeta foi lá e falou assim: ó, essa enfermidade é para a morte. Quando o profeta virou as costas, a Bíblia diz que o rei virou a cara para a parede e se humilhou. Quando o profeta chegou na porta da cidade, Deus falou assim: volta lá e fala que eu escutei a oração e que eu estou perdoando. Ele não vai mais morrer, mas eu vou acrescentar mais 15 anos. Aleluia. Revogou a sentença. Glória a Deus. Não foi assim com Jonas? Vai lá e avisa que eu vou acabar com a cidade. Mas houve humilhação no dia do Yom Kippur. Paulo estava lá no barco e já falou assim: ó, Deus já falou que todos vão morrer no barco. Yom Kippur. Paulo diz assim: o que nos resta é o jejum. E todos jejuaram, no propósito de Deus revogar a sentença. Paulo diz que depois do jejum, nenhuma vida se perdeu Aleluia. diante daquela embarcação.